Um pai solteiro foi pago para arruinar um encontro às cegas com uma rapariga anã, mas a reação dela mudou tudo. Esta é a história de como a pior decisão da sua vida se tornou o início de algo que ele nunca imaginou. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O restaurante chamava-se Amélias, o tipo de lugar onde tocava jazz suave ao fundo, e a carta de vinhos não tinha preços. Cormac Henley sentiu-se como um impostor no momento em que atravessou a pesada porta de madeira. A sua única camisa azul bonita, de repente parecia barata sob a luz âmbar quente. As suas mãos estavam suadas. A recepcionista conduziu-o pela sala de jantar, passando por casais inclinados sobre a luz das velas, passando por empresários a beber uísque e a fechar negócios, até uma mesa de canto onde uma mulher estava sentada sozinha, Carrara Collins. Ela era mais impressionante pessoalmente do que na foto que Bryce lhe mostrara. O cabelo loiro platinado emoldurava o seu rosto em ondas suaves, e ela usava um vestido vermelho escuro que a deixava deslumbrante. Ela estava sentada numa cadeira com uma almofada personalizada, o telemóvel nas mãos, e por apenas um segundo antes de ela olhar para cima, Cormac viu algo vulnerável na sua expressão. Talvez esperança ou antecipação. Então ela o viu. A transformação foi imediata. Sua expressão mudou de expectativa para confusão, de confusão para reconhecimento, e de reconhecimento para algo frio e afiado que fez o estômago de Cormac revirar. Você não é Vance, disse ela secamente. Cormac congelou a meio caminho da mesa. Não, não sou. Ela colocou o telefone na mesa com precisão deliberada. Eu vi a foto dele. A irmã dele me mostrou. Então, o que é isso? Eu posso explicar. Pode mesmo. A voz dela se elevou o suficiente para que o casal na mesa ao lado olhasse para eles. Porque daqui onde estou sentada, isso parece algum tipo de piada. O Vance enviou-te aqui para gozar com a rapariga anã, que realmente pensou que alguém queria jantar com ela. A palavra atingiu-me como uma bofetada. Não porque fosse cruel. Ela disse-a com naturalidade, reivindicando-a, mas por causa da resignação por trás dela, como se não fosse a primeira vez. Como se ela tivesse aprendido a esperar isso. Não é assim, disse Cormax, mas mesmo enquanto as palavras saíam da sua boca, ele sabia o quão vazias soavam. Então como é? Ela inclinou a cabeça, e havia algo feroz nos seus olhos agora. Algo que se recusava a desviar o olhar. Esclareça-me. Qual é a piada? Cormac afundou-se na cadeira à sua frente, porque as suas pernas de repente não queriam mais sustentá-lo. O mais inteligente teria sido mentir, inventar alguma história sobre uma confusão, um mal-entendido, qualquer coisa que lhe permitisse salvar a situação e receber o dinheiro que Bryce tinha prometido. Mas olhando para ela, para a fúria digna em sua expressão, para a maneira como suas mãos estavam cerradas no colo, como se ela estivesse se segurando fisicamente, ele não conseguiu. Não há piada, disse ele baixinho. Então, o que estás a fazer aqui? A pergunta pairou no ar entre eles. Cormac respirou fundo. Fui pago para vir aqui. $600. O Vance não queria ir a este encontro, por isso pagou-me para aparecer no lugar dele. O plano era ser tão chato ou estranho que nunca mais quisesse ser apresentado a ninguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cara olhou para ele como se estivesse a tentar decidir se ele era real. Foste pago, ela repetiu lentamente, para sabotar o meu encontro. Sim, $600. Sim, ela riu, mas não havia humor nisso. Bem, pelo menos és honesto sobre ser horrível. Nunca planeei zombar de ti, disse Cormac rapidamente. Nunca planeei ser cruel. Eu só deveria ser esquecível. Ah, bem, isso torna tudo muito melhor. Os olhos dela estavam brilhantes agora, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Você sabe como é passar a vida inteira tendo que provar que você é digna de decência humana básica? Ter as pessoas olhando para você e vendo uma piada antes de verem uma pessoa? Não, Cormac admitiu. Não sei. Já ouvi todas as piadas, todos os comentários. Já fui abandonada, enganada. Já tive homens a fazerem apostas sobre quem conseguiria levar-me para casa. A sua voz falhou ligeiramente. Parei de namorar há 2 anos porque me cansei de descobrir que todas as pessoas ou me fetichizavam, ou me faziam graça, ou me preparavam para alguma piada elaborada.
Cormac sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Cara, e esta noite, eu realmente pensei que talvez desta vez fosse diferente. A irmã de Vance parecia genuína. Ela falava dele como se fosse uma boa pessoa, como se talvez ele não me visse como uma novidade ou um caso de caridade. Ela pegou a bolsa e tirou a carteira. Então, parabéns. Ganhou os seus US$ 600. Não quero o dinheiro. Claro que não quer. Ela levantou-se puxando a bolsa com movimentos bruscos e irritados. Deixe-me adivinhar. Vai contar-me uma história triste para que eu sinta pena de si. Alguma razão que justifique isto? Cormac também se levantou. Tenho uma filha de 7 anos. A mãe dela faleceu há 3 anos devido a uma doença autoimune rara que nos levou à falência. Tenho US$ 47 na minha conta corrente. A eletricidade está prestes a ser cortada. A minha filha precisa de sapatos novos porque os dedos dos pés estão a furar a parte da frente dos que ela tem. US$ 600 era a diferença entre pagar o aluguer e não pagar o aluguer. Ele não estava a tentar inventar desculpas. Estava apenas a responder à pergunta dela. Cara parou de se mexer. Por um longo momento, ela apenas olhou para ele. Então, devo sentir pena de si, disse ela finalmente. Porque tem uma história triste? Não, disse Cormac. Não deve sentir nada. Só estou a dizer a verdade. Porque depois de mentir para você ao aparecer aqui, é o mínimo que você merece. Ela estudou o rosto dele como se estivesse a tentar ler algo escrito numa língua que não falava muito bem. Sabe qual é a pior parte? Eu não me criei. Não escolhi nascer com androplasia, mas passei toda a minha vida tendo que provar repetidamente que sou digno de respeito básico para pessoas que olham para mim e decidem que sou menos que humano. Não és menos do que nada, disse Cormac. Não, ela levantou a mão. Não tentes fazer-te sentir melhor dizendo coisas que achas que eu quero ouvir. Não estou. Preciso de ir embora. Preciso de sair daqui. Cara, desculpa. Ela olhou para ele mais uma vez, e a sua expressão era impossível de decifrar. Raiva, sim, mágoa, com certeza, mas também outra coisa, algo que parecia quase desapontamento. Se o destino decidir que devemos cruzar-nos novamente, disse ela baixinho. Talvez conversemos nessa altura, mas agora preciso de ir. Ela saiu com a cabeça erguida, zigue-zagueando entre as mesas com a graciosidade treinada que vinha de uma vida inteira navegando num mundo feito para pessoas com o dobro do seu tamanho. Cormac ficou ali, rodeado por jazz suave, vinho caro e pessoas que pertenciam a lugares como aquele, e sentiu o peso do que tinha feito assentar nos seus ombros como algo físico. O empregado aproximou-se cautelosamente. Senhor, gostaria de fazer o seu pedido? Não, disse Cormac. Vou-me embora. Ele saiu para a noite de março, onde o vento cortava a sua camisa boa e fazia os seus olhos lacrimejarem. Ou talvez não fosse o vento. Na manhã seguinte, Cormac dirigiu-se ao escritório de Bryce Keller, no centro de Wilmington. Bryce trabalhava num edifício de tijolos renovado que provavelmente custava mais por metro quadrado do que Cormac ganhava num ano. A recepcionista olhou para ele como se tivesse sujado o chão limpo com lama, mas deixou-o passar quando ele disse que Bryce o estava à espera. Mac! Bryce levantou os olhos do computador, sorrindo. Como correu? Ela acreditou. Cormac colocou US$ 600 em dinheiro na secretária. O sorriso de Bryce desapareceu. O que é isto? O acordo está cancelado. Do que estás a falar? Já foste ao encontro. Ela percebeu que eu não era o Vance assim que me viu. Cormac disse que ela não é estúpida e eu não vou fazer isto. Já fizeste, Mac. O dinheiro é teu, não o quero. Cormac virou-se para sair. Vais mesmo abdicar de US$ 600 por causa de uma rapariga que nem conheces? Cormac parou na porta. Sim, vou. Ele deixou Bryce sentado ali, olhando para o dinheiro como se isso pudesse explicar o que tinha acabado de acontecer. Lá fora, a manhã estava clara e fria. Cormac ficou sentado no carro por um longo tempo, com as mãos no volante, tentando entender por que devolver o dinheiro não o fazia sentir melhor. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do seu senhorio. O aluguer vence em 3 dias. Não me obrigue a ir buscá-lo. Cormac fechou os olhos e tentou lembrar-se de como respirar. 5 dias depois, Cormac estava na biblioteca pública de Wilmington com Poppy. Era o ritual de sábado de manhã deles, a única constante numa vida que parecia ser mantida unida com fita adesiva
e orações. A biblioteca era o lugar favorito de Pop no mundo. Ela adorava o cheiro a papel velho e a possibilidades. Adorava a secção infantil com o tapete arco-íris e as cadeiras em forma de animais. Acima de tudo, adorava que fosse gratuita. Papá, sabias que os polvos têm 3 corações? Anunciou Pop, levantando os olhos de um livro sobre animais marinhos. São tantos corações. Talvez tenham muito amor para dar, disse Cormac. Pop pensou nisso, franzindo o rosto em concentração. Ou talvez eles fiquem muito tristes às vezes e precisem de corações extras para o caso de um se partir. Antes que Cormac pudesse pensar em como responder, ela já tinha seguido em frente de Fonte. Vou ver os livros sobre cavalos. Há um sobre um cavalo na praia, e preciso de ver se ela está bem, porque da última vez estava a chegar uma tempestade. Ela dirigiu-se para as estantes, os seus 2 longos cabelos a escaparem do rabo de cavalo, os tênis a rangerem no chão polido. Cormac observou a partir. Aquela pequena pessoa feroz, que de alguma forma o mantivera de pé quando tudo o resto se desmoronara. Ela tinha os olhos de Celia, os olhos da sua falecida esposa, a mesma maneira de ver o mundo como se estivesse cheio de magia, mesmo quando ele lhes tinha dado todos os motivos para deixarem de acreditar. Ele vagou em direção à seção de novos lançamentos, sem procurar nada em particular, apenas matando o tempo, até que Pop precisasse dele para explicar algo ou ajudá-la a alcançar um livro numa prateleira alta, ou até que ele a visse. Cara Collins estava perto da secção de ficção, vestindo jeans e um suéter creme, com um livro nas mãos, algo com uma capa azul, e estava tão absorta na leitura da contracapa que ainda não o tinha notado. O primeiro instinto de Cormac foi sair, pegar Pop e sair antes que Cara o visse, antes que ele tivesse que ver aquele olhar no rosto dela novamente. Aquele que dizia que ele a tinha desapontado de maneiras que ele não conseguia definir. Mas ele já tinha sido covarde uma vez. Carara. Ela olhou para cima e as barreiras voltaram a ser erguidas imediatamente. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa que quer ver. Cormac manteve a distância, dando-lhe espaço. A minha filha e eu viemos aqui todos os sábados, mas não podia deixar o momento passar sem tentar pedir desculpa novamente. Já pediste desculpa. A voz dela era cuidadosamente neutra. Eu sei, mas não tiveste espaço para ouvir direito. Ele respirou fundo. O que eu fiz foi errado. Eu sabia que era errado quando concordei com isso. Tu não merecias fazer parte desse esquema. Tu não merecias nada disso. Cara o estudou por um longo momento. Por que devolveste o dinheiro? Como soubeste que eu devolvi? Eu não soube. Um leve sorriso cruzou o rosto dela. Eu estava a testar uma teoria. Antes que Cormac pudesse entender o que isso significava, uma vozinha chamou de algum lugar entre as estantes. Papai, o cavalo está bem. A tempestade não atingiu a praia dela e ela... Pop apareceu correndo pela esquina, segurando um livro triunfalmente acima da cabeça como um troféu. Ela parou bruscamente ao ver Carara, seus olhos se arregalando. Oh, olá. Olá, disse Carara, e algo na sua expressão suavizou-se. Pop inclinou a cabeça, estudando Cara com o tipo de curiosidade espontânea que só as crianças conseguem ter. És mesmo pequena como eu. Bem, não como eu, porque eu sou pequena porque tenho 7 anos. Mas és pequena como uma adulta que é pequena, Pop. Cormac ficou mortificado. Mas Pop já estava a aproximar-se com o rosto iluminado por uma ideia. És uma fada, porque nos meus livros as fadas são pequenas e têm magia. E tu pareces que podes ter magia. Cara riu-se, um riso verdadeiro, surpreendido e genuíno. Infelizmente, não sou uma fada. Sou apenas uma pessoa que não cresceu tanto quanto a maioria das pessoas. Oh, Pop acenou com a cabeça. A sério, isso fazia todo o sentido. O corpo do meu pai também funciona de forma diferente. Às vezes, ele fica muito cansado porque trabalha na noite e tem muitas dores nas costas. E uma vez ele chorou na cozinha quando pensou que eu não estava a ver, mas eu estava a ver porque precisava de água. Pop! A voz de Cormac falhou. O quê? Tu sempre dizes que eu devo dizer a verdade. Ela olhou para os dois, confusa com a tensão que sentia, mas não compreendia. Cara agora olhava para Cormac de forma diferente, não com raiva. Exatamente. Algo mais próximo de reconhecimento. Qual é o teu nome?
Ela perguntou a Pop. Pop May Henley. E o teu? Carara, é um nome bonito. Pop sorriu, revelando a lacuna onde tinha perdido um dente na semana anterior. Soa sofisticado, como uma princesa ou algo assim. Obrigada. Cara agachou-se ao nível de Pop, o que as colocou quase olho no olho. Que livro encontraste? É sobre Seashell. Ela é uma égua que vive numa praia e ia haver uma grande tempestade, mas ela escapou e agora está bem. Pop ergueu o livro. Queres ver? Tem imagens e tudo. Adoraria ver. E assim, Pop agarrou a mão de Cara e puxou-a para a sessão infantil, tagarelando o tempo todo sobre cavalos, praias e tempestades. E como às vezes as coisas dão certo mesmo quando pensamos que não vão dar. Cormac seguiu à distância, observando a sua filha, que ficara cautelosa com estranhos desde a morte de Célia, se aproximar de Cara como se conhecessem há muito tempo. Na secção infantil, Pop mostrou a Cara todos os livros que tinha escolhido. Explicou em detalhes por que é que o livro sobre polvos era importante, por que é que o livro sobre dragões era engraçado, por que é que aquele sobre a menina que falava com árvores a fazia chorar de alegria. Cara ouviu tudo, fazendo perguntas, observações, tratando o entusiasmo de Pop como se fosse importante. Finalmente, Pop adormeceu numa cadeira beanbag em forma de sapo, com o livro sobre cavalos aberto no colo e os olhos já começando a fechar. Cara levantou-se e Cormac aproximou-se. Ela gosta muito de você, disse ele baixinho. Ela é maravilhosa. A voz de Cara era suave, honesta de uma forma que a maioria dos adultos esquece como ser. Essa é a Pop. Ela não sabe ser outra coisa. Eles ficaram ali em silêncio confortável por um momento, observando Pop lutar, dormir e perder. Eu venho aqui quase todos os sábados, disse Cara, sem olhar diretamente para ele. Para um clube do livro. Nós nos reunimos às 10h30. Normalmente chegamos às 9h, disse Cormac. Então, se por acaso nos encontrarmos novamente... Ela deixou a frase no ar. Eu não me oporia a isso, concluiu Cormac. Ela olhou para ele então. Olhou realmente para ele. Eu não te perdoo, ainda não. Mas também não estou a dizer que nunca. Isso é mais do que eu mereço. Provavelmente. Mas ela estava quase a sorrir. Até sábado que vem. Talvez. Talvez. Cormac concordou. Ela saiu e Cormac sentou-se ao lado da cadeira Bianag de Pop, com a cabeça a girar. Papai, a voz sonolenta de Pop ecoou. Sim, querida, a senhorita Cara é simpática. Eu gosto dela. Eu também, Pop. Eu também. No sábado seguinte, eles se encontraram novamente. Pop viu Cara primeiro, soltando um grito de alegria que fez várias pessoas se virarem e olharem com raiva. Senhora Cara, senhora Carara, a senhora voltou. Eu disse que estaria aqui, disse Cara, rindo enquanto Pop se jogava nos seus braços para um abraço. Isso se tornou um padrão. 3 sábados se transformaram em 4. 4 em 8. Pop ocupava Cara durante a primeira hora, mostrando-lhe livros e convencendo-a a participar de jogos elaborados de faz de conta que envolviam ser dragões, piratas ou cientistas descobrindo novos planetas. Então, Pop inevitavelmente desabava numa poltrona, exausta de seu próprio entusiasmo, e os adultos conversavam. Lentamente, com cuidado, como pessoas aprendendo a confiar em algo frágil, eles contavam suas histórias uns aos outros. Cara contou-lhe sobre ter crescido diferente, sobre ser a única criança na escola primária com aroplasia, sobre as escadas e as perguntas e as crianças que faziam dela alvo de piadas que ela não entendia até ficar mais velha. Os meus pais tentaram, disse ela num sábado de maio, quando o tempo finalmente aqueceu o suficiente para que pudessem sentar-se no pátio da biblioteca. Eles amavam-me, mas nem sempre sabiam como proteger-me de um mundo que me via como inferior. Ela contou-lhe sobre a faculdade, a bolsa integral para Georgetown, sobre encontrar o seu lugar no trabalho sem fins lucrativos, sobre aprender a defender-se e aos outros. E contou-lhe sobre namoro, sobre homens que fetichizavam a sua altura, que ficavam envergonhados de ser vistos com ela em público, que revelavam a sua verdadeira natureza em 1000 pequenas crueldades. Parei de tentar há 2 anos, disse ela. Parecia mais fácil ficar sozinha do que continuar esperando por algo diferente. Em troca, Cormac contou-lhe sobre Celia. Contou-lhe sobre se apaixonar aos 23 anos,
sobre uma mulher que ria alto demais nos filmes e chorava nos comerciais, e fazia os melhores biscoitos de chocolate que ele já tinha provado. Contou-lhe sobre as dores de cabeça que começaram quando Pop tinha 3 anos, sobre o diagnóstico que veio como uma marreta, progressivo, imprevisível, caro, sobre ver o corpo da sua esposa traí-la, ver a sua esposa lutar com todas as suas forças, ver a sua esposa perder de qualquer maneira. Ela morreu numa manhã de domingo, disse ele, e a sua voz tremeu apenas um pouco. Era primavera, a janela estava lá aberta e havia pássaros na macieira que ela havia plantado. Poppy estava na casa dos meus pais. Eu estava a segurar a mão de Cília e senti o momento exato em que ela partiu. Cara estendeu a mão e segurou a dele. Ela não disse nada. Não havia nada a dizer, mas o contato foi suficiente. As contas médicas destruíram-nos, continuou Cormac. Eu achava que estava preparado. Achava que tinha feito tudo certo. Mas não foi suficiente. Perdemos a casa. Perdi o meu emprego. Acabei num apartamento de um quarto acima de uma lavandaria com uma criança de 4 anos que ficava a perguntar quando a mamãe ia voltar para casa. Como é que lhe contaste? Perguntou o cara baixinho. Eu disse que o corpo da mamã tinha parado de funcionar, mas que o amor dela pela Pop nunca iria parar, que ela estava a observar de algum lugar que não podíamos ver, como uma estrela. Ele engoliu em seco. Pop perguntou se a mamã ainda podia ver os seus sonhos. Eu disse que sim. Não sei se isso é verdade, mas disse que sim. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, ambos carregando o peso de suas histórias. Pop me salvou, disse Cormac finalmente. Depois que Celia morreu, houve dias em que eu quis desistir. Mas todas as manhãs, essa pequena pessoa precisava de mim. Precisava de café da manhã, roupas limpas e ajuda para amarrar os sapatos. Ela precisava que eu estivesse bem. Então, aprendi a ficar bem, mesmo quando não estava. As crianças nos mantêm ancorados, disse Cara suavemente. Elas precisam tanto de nós que não temos o luxo de nos afogarmos. Em junho, Cara convidou-os para o seu apartamento para conhecerem Biscuit, o seu gato malhado laranja. O apartamento ficava num prédio renovado perto do centro da cidade, com tetos altos e janelas grandes, que deixavam entrar muita luz natural. Cara tinha adaptado o espaço cuidadosamente. Bancadas mais baixas na cozinha, móveis personalizados, tudo organizado para máxima acessibilidade, sem sacrificar o estilo. Este lugar é incrível, disse Cormac olhando em volta. Eu mesma projetei a maior parte, admitiu Cara. Demorou um pouco para encontrar um arquiteto que entendesse que acessível não significa necessariamente médico ou institucional. Pop já estava no chão, tendo sido adotada por Bisky, que decidiu que ela era aceitável, e agora ronronava como um pequeno motor no seu colo. Ele gosta de ti, disse Cara. Acho que ele é mágico, sussurrou Pop, acariciando Bisky com o tipo de reverência normalmente reservada a artefactos raros. Cara tinha preparado uma caça ao tesouro pelo apartamento para Pop. Pequenas pistas que levavam a pequenos prêmios e, por fim, a um prato de biscoitos caseiros com gotas de chocolate. Não precisavas de fazer tudo isto, disse Cormac, observando Pop a correr com um entusiasmo que lhe fazia o coração doer da melhor maneira. Eu quis fazer isso, disse Cara simplesmente. Jantaram macarrão que Cara preparou do zero, enquanto Pop ajudava mexendo, provando e comentando tudo. Depois, assistiram a um filme e, no meio, Pop adormeceu no sofá com Biscuit enrolado no seu peito. Cormac e Carara sentaram-se na cozinha a beber chá. O silêncio confortável de pessoas que aprenderam que não precisavam preencher todos os momentos de silêncio. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse Carara de repente. Cormac olhou para cima. O meu apelido não é Collins. Bem, legalmente é. Eu mudei-o, mas nasci Cara Reis. Ela respirou fundo. O meu pai é Lawson Hayes. O nome caiu como uma pedra. Lawson Hayes, fundador da Redwood Logistics, dono de bilhões. O tipo de pessoa cujo nome aparecia nas manchetes da Forbes e do Wall Street Journal. Você é uma heiress, disse Cormac lentamente. Tecnicamente, as mãos de Carara apertaram a caneca. Você sabe como é ter dinheiro de verdade quando se tem a minha aparência? Todas as pessoas com quem namorei, todos os amigos que fiz, eu me perguntava, eles realmente se importam comigo ou só veem cifrões? Ela explicou que mudou de nome aos 23 anos. Mudou-se da propriedade da família e passou a viver como uma pessoa normal.
Tenho um fundo fiduciário que não toco, exceto em casos de emergência. Trabalho porque quero trabalhar. Moro neste apartamento porque escolhi, não porque foi comprado para mim. Por que estás a contar-me isso? Cormac perguntou. Porque gosto de ti, ela disse com naturalidade, como se estivesse a afirmar uma verdade inevitável. E gosto da Poppy. E contigo, pela primeira vez em anos, posso ser apenas a Cara, não uma Ares, não uma Haze, não alguém com um livro de cheques ligado à minha identidade. Eu não estava pronta para abrir mão disso. Não precisas abrir mão de nada, disse Cormac. Sério? Havia algo vulnerável nos olhos dela. Porque a maioria das pessoas, quando descobre sobre o dinheiro, eu não me importo com o dinheiro do teu pai. Cormac inclinou-se para a frente. Eu me importo com a mulher que passou 3 horas ajudando a minha filha a entender por que as corujas podem virar a cabeça quase completamente. Eu me importo com a pessoa que se lembrou que a cor favorita da Poppy é roxo e comprou guardanapos roxos para esta noite. Eu me importo com a Cara, não com a fortuna dos reis. Como sabe que está a falar a sério? Não sabe, admitiu Cormac. Mas não vou a lugar nenhum. O seu segredo está seguro comigo. E se levar tempo para acreditar nisso, eu esperarei. Os olhos de Cara brilharam. Está bem, ok, ok. Ela sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Obrigada. Do sofá, Pop murmurou algo durante o sono que soou suspeitosamente como o papá gosta da menina Cara. E ambos riram baixinho, para não a acordar. O verão passou num borrão de sábados na biblioteca, jantares durante a semana e as perguntas intermináveis de Pop sobre tudo. Nos meses que se seguiram, Cara usou os seus contactos para ajudar Cormac a encontrar um novo emprego. Ela foi sutil, apenas mencionou que um amigo que dirigia uma empresa de construção estava à procura de alguém com experiência em gestão de projetos. Cormac estaria interessado em uma apresentação? A entrevista correu bem. O salário era significativamente melhor do que dirigir um caminhão de entregas. Horário regular, benefícios, espaço para progressão. Não sei como te agradecer, disse Cormac quando recebeu a oferta. Não precisa de me agradecer, disse Cara. Apenas fiz uma apresentação. Conseguiu o emprego porque é bom no que faz. Pela primeira vez em 3 anos, Cormac podia respirar sem sentir que estava a afogar-se. Mudou-se com Pop para um apartamento de 2 quartos num bairro melhor. Comprou-lhe os sapatos novos que serviam. Matriculou-a num programa pós-escolar que ela implorava para participar. Papá, agora somos ricos? Perguntou Pop uma noite, olhando em volta da nova sala de estar com os olhos arregalados. Não, querida, mas estamos bem, e isso é muito bom. Estar bem é muito bom, concordou Pop com seriedade. Então, com a rapidez com que as crianças mudam de assunto, acho que a menina Cara gosta de ti. Gosta mesmo de ti. O que te faz dizer isso? Porque ela fica toda corada quando dizes coisas simpáticas. E ela ri das tuas piadas, mesmo quando não são assim tão engraçadas. E ontem, quando não estavas a ver, ela estava no olhar para ti como a princesa olha para o príncipe nos meus livros. És muito observadora. Eu sei. Pop sorriu. Então também gostas dela. Gostas, gostas dela. Cormac pensou no riso de Carara, na forma como ela ouvia como se cada palavra fosse importante, como ela apareceu no seu apartamento quando Pop estava com gripe, munida de sopa, ginger ale e uma oferta de ajuda. A maneira como o seu peito parecia pequeno demais quando ela sorria para ele. Sim, gosto. Então, deves dizer-lhe. Pop disse isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É mais complicado do que isso, querida. Por quê? E lá estava, a pergunta que não tinha uma boa resposta. Por que era complicado? Porque ele estava com medo. Porque a última vez que amou alguém, ele a perdeu. E a dor quase o matou. Porque a Cara merecia melhor do que um homem que ainda às vezes acordava à procura de uma esposa que já não estava lá. Porque os sentimentos dos adultos são confusos, disse ele finalmente. Os sentimentos são sempre confusos, disse a Pop com sabedoria. É por isso que são sentimentos. O outono chegou cedo naquele ano, pintando as árvores em tons de dourado e carmesim. Pop começou o segundo ano usando sapatos novos e uma mochila que não estava remendada com fita adesiva. Ela fez amigos, entrou no programa de leitura, voltava para casa com histórias sobre o seu dia que faziam o coração de Cormac
parecer grande demais para o seu peito. E todos os sábados eles iam à biblioteca. Era um sábado no final de outubro, aquele tipo de dia fresco de outono que fazia tudo parecer mais nítido, mais claro, quando as coisas finalmente mudaram. Poppy tinha encontrado uma nova série sobre uma menina que conseguia falar com animais e arrastou Carara para lhe mostrar todos os livros da coleção. Cormac observava-as do outro lado da secção infantil, os gestos animados da sua filha e a atenção paciente de Carara, e sentiu algo assentar no seu peito. Mais tarde, depois de Poppy ter adormecido numa cadeira Beienag, com um livro sobre lobos aberto no colo, Carara e Cormac sentaram-se tão perto que os ombros quase se tocavam. "Preciso de te dizer uma coisa", disse Cormac. "Acho que sei", disse Carara suavemente. "Poppy disse-me que praticas falar comigo no espelho e que dizes o meu nome enquanto dormes." Cormac cobriu o rosto com as mãos. "Vou ter uma conversa séria com aquela criança sobre privacidade." Cara riu e gentilmente afastou as mãos dele. "Eu também pratico. Estou à espera que diga alguma coisa há cerca de 2 meses. A sério? A sério?" Ela estava a olhar para ele com uma expressão que fez o seu coração acelerar. Então, disse, "Eu quero." Cormac começou e depois parou. Tentou novamente. "Eu quero muito. Se tu quiseres, eu quero." Cara disse, "Eu quero mesmo. Mesmo." Ele beijou-a gentil, hesitante, doce, como algo precioso que poderia partir-se se fosse manuseado com demasiada rudeza. Quando se separaram, Cara estava a sorrir. "Demoraste bastante." Estava a tentar ser respeitoso. "Pode ser respeitoso e ainda assim beijar-me", disse Cormac do outro lado da sala. Um sussurro teatral. "Eu sabia. O papai e a menina Cara estão apaixonados." Poppy veio a correr, aparentemente não tão adormecida como eles pensavam, atirando-se para cima dos dois com força suficiente para quase os derrubar. "Isso significa que a menina Cara vai ser a minha nova mamã?" perguntou ela com uma expressão tão esperançosa que doía olhar para ela. "Vamos dar um passo de cada vez, querida", disse Cormac. Mas ele estava a olhar para a Cara, que olhava de volta com uma expressão que o fez pensar que talvez, possivelmente, algum dia não estivesse tão longe quanto ele pensava. 2 semanas depois, Cara convidou Cormac para conhecer o pai dela. "Não precisas de fazer isso", disse ela rapidamente. "Eu sei que é muito. Lawson Hayes é muito, mas ele quer conhecê-lo, e acho que você deve saber no que está se metendo se formos fazer isso." "Nós vamos fazer isso", confirmou Cormac. "Sim, sim." Eles dirigiram até a propriedade dos Reis numa tarde de sábado. Poppy estava numa festa de aniversário, dando-lhes algumas horas a sós. A casa era exatamente como Cormac esperava, extensa, intimidante, o tipo de lugar que tinha um nome em vez de apenas um endereço. Mas o próprio Lawson Hayes foi uma surpresa. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos perspicazes, e foi ele mesmo que os recebeu na porta, em vez de deixar que os funcionários o fizessem. "Você deve ser Cormac", disse ele, estendendo a mão. "Ouvi muito sobre você. Tudo coisas boas, espero. A minha filha não perde tempo com coisas ruins." Lawson sorriu para Cara com afeto evidente. "Entrem. Prometo que sou menos intimidante do que a casa sugere." Durante o almoço, que Lawson aparentemente preparou ele mesmo, um detalhe que surpreendeu Cormac, conversaram sobre a logística da Redwood, sobre o novo emprego de Cormac, sobre Poppy e sua mais recente obsessão por lobos. "Cara me disse que você é pai solteiro. Isso não deve ser fácil. É a coisa mais difícil que já fiz", admitiu Cormac, "mas também a mais importante." Lawson assentiu com aprovação. "A minha filha é importante para mim. Na verdade, é a coisa mais importante, então preciso saber que você entende no que está se metendo." "Pai", Cara começou. "Não, tudo bem", Cormac disse. Ele olhou diretamente para Lawson. "Não estou atrás do seu dinheiro. Não estou a tentar usar a Cara para fazer conexões, subir na vida social ou qualquer outra coisa. Sou um gerente de projetos de construção que dirige um Honda de 10 anos e mora num apartamento de 2 quartos. Mas gosto muito da sua filha e estou disposto a ganhar a sua confiança com o tempo, se for necessário." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então Lawson sorriu, um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno. "Boa resposta. A Cara disse que você era honesto. Agradeço isso." O resto do almoço foi mais fácil.
Lawson contou histórias sobre Cara quando era criança, sobre a sua inteligência feroz e independência teimosa. Cara revirou os olhos, mas não o corrigiu, o que significava que as histórias eram verdadeiras. Quando estavam a sair, Lawson chamou Cormac à parte. Cuide dela, disse ele baixinho. Ela é mais forte do que parece, mas também foi magoada mais do que a maioria das pessoas imagina. Não contribua para isso. Não contribuirei, prometeu Cormac. No carro, a caminho de casa, Cara ficou calada. Acho que correu bem, arriscou Cormac. Ele gosta de si, disse ela, parecendo surpreendida. Isso é mal? Não, é só que ele não gosta de ninguém. Ele desconfia de todos que se aproximam de mim, e por um bom motivo. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Mas ele gosta de ti, o que significa que deves estar a fazer algo certo. Estou apenas a ser eu mesma. Eu sei, ela apertou a mão dele. É isso que eu amo em ti. A palavra pairou no ar entre eles. Amor? Cormac repetiu baixinho. Os olhos de Carara se arregalaram. Eu não quis dizer... Quer dizer, eu quis dizer, mas não queria dizer isso ainda. Também te amo, disse Cormac. Ela olhou para ele. A sério? A sério? Já há algum tempo. Só não sabia se era muito cedo ou se tu gostarias de ouvir isso. Ela beijou-o ali mesmo, no carro, na garagem do pai dela, e foi como se tivesse voltado para casa. O inverno chegou com a primeira neve no início de dezembro. A vida de Cormac parecia completamente diferente do que era há 9 meses. Um emprego melhor, uma casa estável, uma filha que estava a crescer saudável. E Cara, a brilhante, feroz e maravilhosa Cara, que de alguma forma tinha conseguido ver além do seu pior momento e enxergar a pessoa que ele estava a tentar ser. Eles conversavam sobre o futuro em momentos tranquilos, quando Pop estava a dormir e o mundo parecia pertencer apenas a eles dois, sobre como seria o para sempre, sobre construir algo que honrasse o passado sem ficar preso a ele. Numa manhã de sábado em fevereiro, exatamente um ano após aquele encontro desastroso no Amélios, Cormac levou Cara de volta à biblioteca onde tudo tinha mudado. Poppy estava com os pais de Cormac no fim de semana, o que significava que eles tinham o raro luxo de ficarem sozinhos. Por que estamos aqui? Perguntou Cara, rindo enquanto ele a levava para a sessão infantil. Porque foi aqui que você me deu uma segunda oportunidade. Foi aqui que a Poppy perguntou se tu eras uma fada. Foi aqui que comecei a acreditar que talvez eu merecesse algo bom, afinal. Ele ajoelhou-se à sua frente, ali mesmo entre as cadeiras Bienag e o tapete arco-íris, e tirou uma pequena caixa de veludo. Cara Collins, Cara Hayes, qualquer nome que tu quiseres usar. A sua voz tremia. Tu casas comigo? Ela estava a chorar antes mesmo de ele terminar a pergunta. Sim, sim, claro, sim. O anel era simples, um único diamante numa aliança de prata. Mas quando ele o colocou no dedo dela, parecia uma promessa mais profunda do que uma joia. A Poppy vai ficar louca, disse Carara, rindo entre lágrimas. Ela ajudou-me a escolher o anel, admitiu Cormac. Ela disse que precisava de ser brilhante, mas não demasiado brilhante, porque tu és sofisticada, mas não sofisticada demais. Aquela criança é assustadoramente perspicaz. Eu sei. Ele levantou-se puxando-a para perto. Então, quando queres fazer isto? Em breve, disse. Cara, não quero esperar. Casaram-se num sábado no final de março, exatamente um ano e um mês depois de Cormac ter entrado no Amélias, carregando vergonha e desespero. Foi uma pequena cerimônia no jardim botânico do centro da cidade, onde as flores do início da primavera estavam a começar a desabrochar e o ar cheirava a terra e possibilidades. Cara usava um vestido creme que a fazia parecer saída de um sonho. O pai dela a conduziu até ao altar, com os olhos suspeitosamente brilhantes, e quando colocou a mão dela na de Cormac, sussurrou algo que a fez rir. Poppy era a menina das flores, vestindo um vestido roxo que ela mesma insistiu em escolher. Ela levou o seu trabalho muito a sério, espalhando pétalas de rosa com o tipo de concentração normalmente reservada para experiências científicas importantes. A lista de convidados era pequena. Os pais de Cormac, alguns amigos íntimos, o pai e a madrasta de Cara, colegas da sua organização sem fins lucrativos, pessoas importantes, pessoas que os acompanharam nos momentos difíceis. A oficiante era uma mulher com quem Cara trabalhava, alguém que a conhecia há anos e compreendia o significado daquele momento.
O amor, disse ela olhando para Cormac cara, nem sempre é o conto de fadas que imaginamos. Às vezes, é confuso e complicado e nasce dos nossos momentos mais difíceis. Mas isso não o torna menos real. Se alguma coisa, torna-o mais precioso. Os votos de Cormac foram simples. Cara, há um ano, eu era um homem que tinha esquecido como ter esperança, que tinha aceitado que sobreviver era o melhor que eu podia esperar. E então tu me conheceste e tinhas todos os motivos para me descartar, para te proteger de alguém que tinha provado ser capaz de fazer escolhas terríveis. Mas tu não fizeste isso. Tu me deste uma segunda chance que eu não merecia. Tu viste além do meu pior momento e enxergaste a pessoa que eu estava a tentar me tornar. Prometi passar o resto da minha vida a ser digno desse presente. Prometo estar presente, escolher-te, construir uma vida contigo que honre as nossas histórias sem ser definido por elas. Prometo amar a Poppy contigo, criá-la para ser tão corajosa, honesta e gentil como tu. E prometo que todos os dias serei grata pelo destino ter decidido dar-nos outra oportunidade. Os votos de Carara fizeram todos chorarem. Cormac, quando te conheci, tinha construído muros tão altos que me tinha esquecido de como era sentir-me vulnerável. Decidi que ficar sozinha era mais seguro do que arriscar outra desilusão. E então apareceste tu, honesto sobre os teus erros, disposto a enfrentar as consequências, aparecendo mesmo quando era difícil. Tu ensinaste-me que segundas oportunidades não têm a ver com apagar o passado, tem a ver com escolher escrever um futuro diferente. Tu e a Pop deram-me algo em que eu tinha deixado de acreditar. Uma família construída com base na honestidade, no riso e em apoiar-nos uns aos outros, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Prometo amar-te nos dias difíceis e nos bons. Prometo ser paciente quando a Pop me perguntar pela milésima vez se o Biscuit consegue mesmo falar com ela telepaticamente. Prometo lembrar-me de que todos estamos apenas a dar o nosso melhor e que a graça e o perdão são os alicerces do amor verdadeiro. Obrigada por me ver. Obrigada por ficar. Obrigada por me escolher. Quando eles se beijaram, Pop aplaudiu tão alto que todos riram. A recepção foi num pequeno restaurante nas proximidades. Boa comida, melhor companhia, o tipo de celebração que parecia calorosa e genuína. Lawson e Hayes fizeram um brinde que reconheceu o início não convencional do seu relacionamento, sem insistir nisso. Às vezes, disse ele, os piores momentos nos abrem o suficiente para deixar a luz entrar. Um brinde à minha filha e à sua nova família. Que vocês sempre escolham um ao outro. Pop também fez um brinde, subindo em uma cadeira para que todos pudessem vê-la. Eu sabia que o papai e o Carl iriam se casar antes mesmo deles saberem. Ela anunciou orgulhosamente, porque eu percebia que eles estavam apaixonados, mesmo quando agiam de forma estranha. E agora somos uma família de verdade, o que significa que Biscuit é meu irmão, e estou muito feliz com isso. As risadas que se seguiram foram cheias de carinho. À medida que a noite chegava ao fim, Cormac e Cara ficaram no pátio do restaurante, observando o pôr do sol sobre a cidade. Um ano atrás, eu tinha $47 e nenhuma esperança, disse Cormac baixinho. E agora? Carla se inclinou para ele. Agora eu tenho tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigada por valer a pena. Lá dentro, através da janela, podiam ver Poppy a dançar com Lawson, o seu vestido roxo a rodopiar enquanto ela ria. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Era confuso. Foi construído a partir de pedaços partidos que de alguma forma se encaixaram em algo bonito. E era deles. Se esta história tocou algo em ti, se alguma vez precisaste de uma segunda oportunidade ou concedeste uma, deixa um comentário abaixo. Partilhe isto com alguém que precise de ser lembrado de que os nossos piores momentos não têm de nos definir, que a cura é possível, que o amor nos encontra nos lugares mais inesperados, muitas vezes quando nem sequer o estamos a procurar. E se acreditas em histórias que provam que pessoas quebradas podem encontrar novos capítulos bonitos, não te esqueças de subscrever a Everbell Stories, porque todos merecem lembrar-se de que a redenção é real, que a dignidade é importante e que, às vezes, a pior decisão da tua vida pode levar-te exatamente para onde sempre estiveste destinado a estar. Obrigada por estares aqui. Obrigada por acreditares. E lembra-te,
Nunca é tarde demais para te tornares a pessoa que sempre desejaste ser.